Será que todos os homens traem? Ou será que você é que tem o dedo podre? Porque uma relação é parceria. São objetivos em comum. Nós estamos juntos buscando o mesmo objetivo. Esse cara não presta, todos são iguais e eu escolhi o menos pior, amiga. Será que são frases que você sempre escuta? Então, se você já acredita que todo homem trai, que não existe homem fiel, você vai entrar em relações pensando, vou encontrar o menos pior. Então, naturalmente, você vai ficar com caras que já são ruins, porém nem tanto. Hoje no All In, vamos conversar com Júlia Nunes, especialista em relacionamentos e comportamento humano. O dia que você cair, eu te levanto. Quando eu cair, você me levanta. Quando eu errar, você me entende. Quando você errar, também eu entendo. A gente tem que estar conversando o tempo inteiro, criando um diálogo pra gente aprender a lidar um com o outro. Te mostrando como você pode mudar o seu padrão pra 2026 e talvez começar com um novo amor. Mas ela quer dominar a relação por quê? Ela tá é numa guerra? É uma relação... E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre traumas, repetição de padrão e comportamento. Provavelmente você quer começar o seu 2026 com o pé direito e talvez com um grande amor. Ou talvez você é uma quarentona que tá frustrada com a vida e com o mesmo tipo de homem. Mas, quem sabe, esse problema não é seu. Hoje eu tô com uma pessoa que já veio aqui outras vezes e tem recorde em visualização e engajamento. E as pessoas amam os conteúdos da Júlia por aqui. Então, seja bem-vinda de volta. Obrigada pelo convite de novo. Terceira vez que eu tô aqui, né, gente? A gente pode pedir música. Não é pagar boleto não, Mariana, é pedir música. Hoje é especial de final de ano, né, Mari? Obrigada pelo convite. Eu adoro nossa conversa, sempre muito, muito, muito proveitosa pra mim também. Eu aprendo muito aqui. E eu falei que a gente ia fazer o especial de Natal, gente. Eu de vermelho e a Júlia de verde. De verde! Esse episódio vai sair na virada do ano. É. Na virada do ano. Na paleta. Ju, mas pra começar o nosso papo, eu queria entender assim, por que as mulheres, de maneira geral, elas insistem no cara errado, mesmo sabendo onde elas estão se enfiando? Eu posso te falar isso como uma pessoa que não só é técnica no assunto, mas que já foi essa pessoa que insistia na pessoa errada e sempre voltava para o mesmo lugar. E só foi entender e viver uma relação diferente quando eu entendi que o problema estava em mim. Porque assim, a gente não atrai o que a gente quer, a gente atrai o que a gente é. Isso é um fato. Então, se eu quero um cara assim, 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 mas eu não sou essa pessoa, se eu me comporto assim, 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 a gente não vai se atrair. A gente pode até quimicamente se atrair, ficar, beijar, sair, mas a gente não se conecta a ponto de começar uma vida, de enxergar um futuro, entendeu? Então, o que acontece? Muitas vezes você se atrai, se conecta quimicamente com essa pessoa, vocês têm um rolinho ali, mas não prospera. E aí você fala, nossa, esse tipo de cara não é pra mim. Na verdade, ele até poderia ser pra você, mas quando vocês vão conviver, ele percebe comportamentos em você, ideologias, objetivos de vida que não faz sentido pra ele. E é esses comportamentos, objetivos, maneiras de pensar, de se comunicar, de se vestir, enfim, várias outras coisas que fazem uma pessoa decidir ficar na sua vida. Não é só a química que faz, é a personalidade. É muito tenso esse ponto, porque, inclusive, me veio até a história de uma amiga agora, que ela fala, eu sou muito explosiva e eu me relaciono com uma pessoa que também é explosiva. Só que pro tipo de relação que eu quero, eu gostaria que ele fosse esse homem que ele é em todos os pontos, mas quando a gente cria conflitos, os dois explodem, os dois gritam. E nenhum baixa a bola. E sabe quando que vai melhorar? Nunca. Eu falei a mesma coisa. Porque eles são espelhos. Quando eles se veem fazendo a mesma coisa, eles acham que é o certo, que é o comum e que eles entram num duelo. Alguém tem que ser melhor aqui. Se um dos dois começar a agir diferente, o outro vai começar a se sentir ridículo agindo daquele jeito. Talvez no primeiro momento não. Talvez no primeiro momento ele sinta que ele ganhou. Num segundo momento, num terceiro momento. Entende que quando a gente fala de repetição, a repetição positiva, ela também traz uma mudança? Porque se toda vez que eu vou brigar com meu namorado, com meu marido, a gente sempre grita e se xinga e de repente eu mudo o meu comportamento, o que eu trago pra relação? De que eu não quero mais viver daquele jeito. De que eu não quero mais agir daquele jeito, que isso aqui me faz mal. Então, se eu quero que ele mude comigo, eu preciso primeiro mudar com ele. Mas então, quando eu falo disso, a gente usa muito o contexto de energia. A energia do homem de querer dominar. Sim, e ela fala, eu tenho uma energia muito masculina e eu quero dominar a relação. O certo é a mulher baixar a bola dela nesse caso e tentar mudar? Mas ela quer dominar a relação por quê? Ela tá é numa guerra? É uma relação ou é uma guerra?
As pessoas entram numa relação querendo ganhar, querendo ser melhores, querendo competir. Esse tipo de relação tá fadado ao fracasso. Porque uma relação é parceria. São objetivos em comum. Nós estamos juntos buscando o mesmo objetivo. O dia que você cair, eu te levanto. Quando eu cair, você me levanta. Quando eu errar, você me entende. Quando você errar, também eu entendo. A gente tem que estar conversando o tempo inteiro, criando um diálogo pra gente aprender a lidar um com o outro. E não eu vou te forçar a aceitar o jeito que eu sou, entendeu? Mas eu não quero aceitar o jeito que você é. Ela nunca vai conseguir se relacionar com ninguém. Nem com ele, nem com o Papa. Ela pode conhecer o cara mais evoluído do mundo. Esse cara não vai conseguir se conectar com ela. Porque esse é o problema da pessoa que não busca o autoconhecimento. Talvez que não faz um processo de terapia. Ou que não busca mesmo de forma gratuita em vídeo, livro, seja lá como ela puder buscar o autoconhecimento. Porque a gente entende assim, mas eu sou assim. Eu gosto de ter o controle, eu sou explosiva. Então a pessoa tem que entender o jeito que eu sou. Não, você é simplesmente burra. Porque se você sabe que você é assim, você sabe que isso é algo que é difícil de conviver, você precisa pensar primeiro e evoluir. Porque o primeiro passo você já tem, a consciência. Total. Se você tem a consciência que você é assim, o que que falta para você melhorar isso? Porque se é um comportamento que me faz me relacionar mal, eu preciso entender que não é a pessoa que eu tô me relacionando, é o comportamento que eu tenho. Então, se eu trocar de parceiro, eu vou ter o mesmo comportamento. Eu tenho a consciência de que é difícil lidar comigo, eu sou uma pessoa difícil de lidar. Então, as coisas que eu consigo saber que eu tenho e que são passíveis de melhorar, eu vou buscar essa melhora. Isso vai trazer uma sensação para ela de construção de autoestima. Quando você gerencia as suas sombras, esse é um dos princípios de construir a verdadeira autoestima. É você saber o que te tira do eixo, você saber controlar o seu temperamento, você saber gerenciar as suas sombras. Porque todo mundo tem. Eu sou extremamente impaciente, Sim. mas eu sei hoje o que vai direto no meu coração que me deixa impaciente. Eu sei que esse episódio tá bom demais, mas eu sei que você também deve ter dúvidas de como começar o seu posicionamento e melhorar a sua comunicação. E aí, trabalha com todas essas frentes. Mentoria, tráfego pago, estratégia, criação de conteúdo de qualidade. E se você quiser saber mais, acesse o QR Code que tem aqui na tela e entre em contato comigo e com o meu time. Agora, bora voltar pro episódio. Eu sei o tipo de gente que me deixa impaciente, o tipo de comportamento que me deixa impaciente. Então, dificilmente você vai me ver impaciente, porque eu sei gerenciar isso. Significa que eu nunca mais vou ser impaciente? Lógico que não. Mesmo você tendo consciência e buscando essa evolução das suas sombras, em alguns momentos você ainda vai se ver errando, você ainda vai se ver sendo aquela pessoa que você não gostaria de ser, mas menos vezes. E todas as vezes que você se vê sendo, você vai conseguir identificar por que você foi. Você começa a ter uma amplitude de você mesmo gigante. Você tem uma clareza dos seus movimentos, das suas emoções, que poucas pessoas te controlam, poucas situações te dominam, poucas coisas te deixam insegura. Poucas coisas te deixam sem reação, entende? Então, se a pessoa tem consciência que ela é controladora, que ela é explosiva, isso é uma sombra. Todo ser humano é luz e sombra. Do mesmo jeito que ela deve ter várias coisas que são luzes, que são positivas. Ela tendo consciência, o primeiro caminho é qual? A consciência. Porque tem gente que não tem a consciência. Mas assim, né, no caso ali, tem a consciência, então a gente tem um grupo de pessoas que tem a consciência e querem mudar, e que mesmo assim tem uma faísca que desperta, e as que não têm a consciência. Da galera que escuta a gente, muita gente já tem essa consciência que gosta muito do all-in, principalmente porque a gente traz esses pontos de como se melhorar usando pequenos hacks para a vida. E aí vem o autoconhecimento. Quando a gente já tem a consciência e tem coisas que nos despertam, e mesmo assim a gente acaba tendo aquele tipo de comportamento, não é no sentido de dominar, de eu tenho que ganhar a fala, mas isso aqui me despertou um gatilho emocional. Como que tu vê que essa pessoa começa a melhorar se ela já tem autoconhecimento, se ela já faz terapia, se ela quer mudar este processo? Porque ela vai atrair uma pessoa semelhante. Eu não acredito que uma pessoa... Eu atraio muitas pessoas que têm um padrão de comportamento parecido com o meu. Eu sou extremamente calma. Gente, se quiser brigar comigo, eu acho que vai ter que... Eu nem sei, assim, eu nem tenho padrão de briga em relações. Então eu vejo que eu atraio pessoas também parecidas. No caso ali, provavelmente, ela atrai uma pessoa parecida. Que em diversos pontos da relação é muito boa. Você pode atrair uma pessoa muito parecida ou uma pessoa completamente oposta a você. Porque, por exemplo, o que acontece com a mulher que tem muita energia masculina? Que tem essa energia de comando, de tomada de iniciativa, de pulso firme, de competição. Acham submisso. Ela se conecta com um cara que precisa de uma mãe. Um cara que precisa de uma mulher que tome o controle, que pague as contas, que resolva pra ele.
E aí, normalmente, essa mulher se conecta, acha esse cara um príncipe maravilhoso, que entende o jeito que ela é, mas num longo prazo, ela não fica feliz. Porque, na verdade, não é isso que ela quer para uma relação. Só que é essa relação que ela se sente confortável no início, porque é familiar para ela. E aí tem muitas coisas que trazem a mulher ter esse comportamento. Ela pode ter tido uma mãe que foi dentro de casa uma mulher autoritária e ter um pai submisso e para ela ser uma coisa familiar. Ela pode ser uma pessoa que no ambiente de trabalho ela exerce muito essa energia. Por exemplo, você pega uma mulher que é uma engenheira, uma CEO de empresa, não é problema isso, mas normalmente elas exercem muita energia masculina dentro do ambiente de trabalho e quando vai para casa não consegue separar o ambiente de trabalho do ambiente familiar. Então ela entra em casa coordenando, dando ordem, direcionando e normalmente um marido para aceitar isso, um homem para conseguir viver nesse ambiente de competição, o cara já trabalha na competição. O cara já tá na rua o dia inteiro dentro do trabalho, competindo, brigando, lutando, expondo a ideia dele, defendendo, correndo atrás de dinheiro. Ele chega em casa, ele não quer lutar com a mulher pra competir, pra defender a ideia. Ele não quer, ele quer ter paz. E tu acha que toda mulher tem que ser submissa pra relação dar certo? Eu acho que a gente tem que entender o conceito de submissão, Mari. Porque o conceito do submissa, ele foi muito deturpado na internet. Submissa não é você ser uma mulher... A camponesa do lar, trancada em casa. Não é você ser uma mulher que se anula. A submissão não é anulação. É completamente diferente. Submissão, inclusive, é um termo bíblico, é estar sob a mesma missão. Então, se eu e meu marido temos um objetivo de ter uma família, construir um lar, educar os nossos filhos, ou que não seja, de ter uma bela empresa e passar o resto da vida viajando e não ter filhos, a nossa missão é qual? É essa. Então, é estar sobre a mesma missão. E para estar sobre a mesma missão, eu preciso ter uma pessoa que eu confio para que ela conduza essa missão junto comigo. Entendeu? Eu preciso saber que se um dia eu não conseguir tomar uma decisão, meu marido tomará uma decisão que eu também pensarei como ele, sabe? Uma decisão que do mesmo jeito que eu tomaria. Então, aí que tá o gap. A pessoa encontra um cara, resolve casar com esse cara, e esse cara não é uma pessoa que ela estaria sobre a mesma missão. Não é uma pessoa a qual ela confia, que ela acha que é o pilar da família, que ela acha que se um dia precisar de alguém para segurar ali, sabe? O tranco. Eu já ia falar... Já ia começar a baixaria aqui. Segurar o tranco, ele consegue. Por exemplo, eu tenho uma referência muito forte desse tipo de homem que é o meu pai. Meu pai, ele é o pilar da família inteira. Ele é uma rocha. Ele é aquele cara que você olha assim e fala... Gente, parece que ele tem... Eu falo, meu pai tem as costas largas. Ele aguenta qualquer coisa. Para minha mãe é muito fácil estar sobre a mesma missão que ele. Porque ela sabe, ela também é uma mulher extremamente capaz, sabe? Uma mulher de muita personalidade, de ideias. Mas ela sabe que o meu pai é tão bom quanto ela. Uhum. Então, se um dia ela falhar, se um dia ela não tiver capacidade, ele segura o tranco. Isso é a submissão da mulher. A submissão, ela não tem que ser exigida pelo homem, ela é conquistada. Essa é a questão. Porque se você está numa relação com um cara que você enxerga ele como um pilar, como um pulso firme, como um cara que é bom tomador de decisão, um cara que resolve, um cara que sabe, que pensa, que você confia, que é naturalmente líder, você vai ser submissa de uma forma fácil. Você vai gostar de ser submissa. E o submissa não é que você vai se anular. Você vai ser tão importante para ele e para a família quanto ele. Só que cada um fazendo o seu papel. Talvez ele esteja num momento decisivo, correndo atrás de dinheiro, resolvendo, você esteja estruturando o lar, recebendo ele em casa, acolhendo, ou também trabalhando da sua forma, no seu patamar ali de necessidade de trabalho, fazendo com que a família prospere. Só que você tem que confiar que esse cara é tão capaz quanto você de estar na missão que vocês estão. O problema é que as pessoas entendem hoje que o submissa é uma mulher que vai se anular, que vai falar sim, senhor, obrigada, não, senhor, nunca mais, jamais fala. Não é isso, não é baixar a cabeça e não existir. Pelo contrário, a mulher submissa, que é realmente uma mulher que está sobre a mesma missão que o homem e que o homem conquistou isso nela, essa mulher tem muito mais poder sobre aquele homem do que uma mulher que acha que manda nele. Mas quando a gente vê as pessoas cada vez mais solteiras, a gente conversou aqui nos bastidores que os jovens estão se relacionando menos por rede social, o Brasil busca validação externa e não em se melhorar. A grande maioria dos jovens hoje vem crescendo com o homem é infiel mesmo, eu vou buscar alguém porque todos são iguais. A gente vê esses padrões de comportamento, todos traem, não existe homem fiel. Essa mulher, ela já construiu um imaginário na cabeça dela de que um homem funciona daquela forma. Ou seja,
ela já vai setada de muitas coisas. Como que ela tira esse padrão de todo mundo trai, então eu vou ficar com qualquer um e vou pegar o menos pior? Quando você coloca na sua cabeça, você instala uma crença e você alimenta essa crença, tudo que acontece na sua vida, todas as situações, você vai buscando ali validações que alimentem aquela crença. Então, qualquer coisinha que aconteça, eu tô começando a ficar com um cara, sair com um cara, num determinado dia ele me respondeu menos. Aí, ó, deve ser infiel. É igual aos outros. Você vai buscando nas relações que você tem situações que confirmem o que você quer acreditar, o que você pensa. Então, se você tem uma crença instalada e você alimenta essa crença, tudo que acontecer na sua vida você vai buscar situações que alimentem essa crença. Então, se você já acredita que todo homem trai, que não existe homem fiel, você vai entrar em relações pensando, vou encontrar o menos pior. Então, naturalmente, você vai ficar com caras que já são ruins, porém nem tanto. Porque você vai entender que, não, todo homem trai. Você já instalou aquilo em você. Para você, isso já é uma verdade. Entende? Então, esse é o problema de você alimentar as crenças que as pessoas querem que você alimente. Se todo mundo falar que o céu é verde, o céu vai ser verde pra você? Sim, mas é que tu cresceu pensando naquilo. Esse é o ponto, entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte. Quando eu falo numa mesa que eu acredito realmente que existem homens que são fiéis, acho que 99% ri. E fala, gente, coitada, essa aí vai casar e nunca. E eu falo, coitado de vocês que estão num relacionamento já quebrado e falido simplesmente por não acreditarem nisso. Porque pra mim, quando a outra pessoa já entra nessa crença de se todo mundo é infiel, ela já tá decretando que ela tá falida desde o início. Exatamente. Ela já tá decretando que ela pode ter um relacionamento com infidelidade. E que ela tem, na verdade. Se ela for casada, pior ainda. E que ela vai continuar lá. Que Exato. é algo que ela aceita. Então já entra o merecimento dela. Se ela instala essa crença de que todo homem trai, que a infidelidade é natural, que não existe homem fiel, ela já coloca na cabeça dela que no merecimento dela a infidelidade é algo suportável. Pra mim, é algo insuportável. Mas pra Júlia, que entrega na proporção que ela entrega e que ela sabe que ela entrega, pra Júlia que tem a crença de merecimento alta como ela tem, e pra Júlia que faz o que ela acredita ser a melhor versão dela para um relacionamento. Então, o que eu recebo em troca? O que eu acredito que eu mereço. Total. Na minha relação, eu não aceito infidelidade porque eu sei que eu entrego muito acima do que eu acredito que uma pessoa normal entrega. Ai, Júlia, isso é arrogância. Gente, não é. Eu tenho um padrão de merecimento altíssimo porque eu entrego altíssimo. Exato. E eu não tô dizendo que eu entrego em questão de, ai, beleza. Não é nada disso. É em questão de relacionamento. É comportamento, é o quanto eu me preocupo, o quanto eu sou presente, o quanto eu presto atenção aos detalhes, o quanto o sentimento da pessoa me importa. Não é que você tá me vendo, porque ela acha que ela é bonita. Não é isso. Não, é suprir a caixinha da relação. É relacional, da relação. Exatamente. É o que eu entrego numa relação. Eu sei que eu entrego a minha melhor versão quando eu tô dentro de um relacionamento. Então, se eu estou dentro de um relacionamento entregando a minha melhor versão e essa pessoa me trai, na minha cabeça que não entende, não aceita que infidelidade é algo natural, eu não fico. Porque se eu te dou o meu melhor, eu quero reciprocidade da sua parte. Se você não tá disposto a me dar o seu melhor, muito obrigada pelo tempo que passamos juntos. Eu vou entregar o meu melhor para alguém que merece o meu melhor, que está disposto a me dar também o melhor. Então, as minhas relações, elas sempre foram relações muito saudáveis em relação a isso. Óbvio, quando eu comecei a me entender, quando eu fui estudar autoconhecimento, psicanálise, tudo que eu fiz, porque eu também fui uma pessoa que já repetiu padrões, que já teve relacionamento tóxico, que já gostou das mesmas pessoas parecidas e terminou a história do mesmo jeito. Já vivi tudo isso. Quando eu tinha meus 25, 26, 27 anos, vivi tudo isso. Hoje eu tenho 34. Eu tive relações que me ensinaram e tive a parte teórica também que me ensinou. Então, hoje, eu sei exatamente o que eu entrego, exatamente o que eu mereço, e por isso eu exijo que eu não seja uma pessoa que fique numa relação de infidelidade, ou uma relação que não é recíproca, uma relação que a pessoa mente, esconde. Não aceito, porque eu entrego isso. Porém, a pessoa que exige essa fidelidade toda, às vezes ela não entrega também, né, Mari? Igual homens. Porque as mulheres não prestam, porque a mulher é vagabunda, porque a mulher trai. O cara tem um comportamento que deixa a mulher extremamente insegura. O cara tem um comportamento, ele flerta com um monte de mulher. Onde eles vão, ele tá flertando com mulher. Aonde ele tem possibilidade ali no Instagram, ele dá um like, faz uma conversinha, e ele quer que a mulher dele seja Virgem Teresa, sei lá, de Calcutá. Não vai ser, cara. Não vai ser. Ou ela vai ser porque ela é uma pessoa que tem uma crença de merecimento muito baixa e ela vai ficar tentando provar pra você que ela é boa o suficiente pra você parar com isso, porque existe esse padrão também numa mulher. Ou ela simplesmente vai agir como você age.
E é aí que vem essa questão que as pessoas falam que ai, não tem homem que presta, não tem mulher que presta. E você, quando você encontra uma relação, você presta? Você faz o seu melhor? Você faz o seu papel? Você. Ai, Júlia, mas aí eu tenho medo, porque e se eu for a minha melhor versão e a pessoa não for pra mim? Que é aquilo que a gente estava falando Sim. da superficialidade. As relações hoje, elas duram meses. No máximo, sei lá, 6 meses. 4 meses, que é o período da paixão. Quando você começa a ter que fazer um determinado esforço, a ter que ceder, a ter que se olhar e pensar, nossa, eu tô agindo disso aqui, isso aqui incomoda, a pessoa não gosta. Entender que a pessoa também tem a visão de vida dela, a cultura dela, a educação dela, os padrões dela, a base familiar dela, e que vocês são diferentes, porque não adianta entrar numa relação achando que por mais que essa pessoa pareça muito com você, ela vai agir e pensar como você. Exato. Ó, meu noivo é muito parecido comigo. Todo mundo que vê a gente de fora fala, mas a gente tem várias situações que a gente age diferente. Então, quando a gente tá agindo diferente, ah, mas eu não faria isso. Eu já falo, lógico que eu não faria, você não sou eu. Exato. Eu também não faria várias coisas que você faz, mas eu tento te entender. Eu tento te entender, pensar como você pensou, entender o que você sentiu, porque relacionamento é isso. É você parar e falar, cara, por que ele não gostou disso? Ah, mas eu não ligaria. Tá, mas eu não tô falando de você. Tô falando dele. Entendeu? Essa é a diferença. Eu não preciso estar aqui defendendo o meu ponto de vista, o que eu senti. Ah, mas eu não quis fazer isso. Mas eu não quis dizer isso. Tá, você não quis, mas você fez. Você não quis machucar, mas você machucou. Agora não é mais sobre você que machucou, é sobre a pessoa que está machucada. Então, o que que aconteceu que eu te machuquei? Eu não tive a intenção, mas eu preciso entender para eu não repetir isso. A relação é isso o tempo inteiro. Só que quando você está dentro de uma relação que você é confrontada a evoluir, você não quer. Exato, porque Que mexe nas você... suas dores. Porque mexe nas suas dores, mexe no seu ego, mexe no seu apego, mexe na sua autoestima, mexe em tudo que você entende de você. Se eu virar pro meu noivo e falar, nossa, me desculpa, eu não queria te magoar, mas eu te magoei. O que que eu fiz? Significa que eu tô perdendo, entendeu? Ah, significa que então ele é melhor do que eu. Cara, não significa. Mas nesse ponto, e aí, tu veio de uma família super estruturada que te deu essa visão de mundo e tu foi se lapidando. Isso é ótimo. Mas e para essa pessoa que não tem essa visão de mundo e ela acredita nisso? Acredita no que? Ela acredita na infidelidade, ela vê as pessoas ao redor dela sendo infiéis, a maioria das coisas acontecendo, os likes rolando. Como que ela começa a tirar esse filtro? Ela tem dois caminhos, né? Ou ela vai aceitar que é um ambiente familiar e vai reproduzir isso, e vai buscar isso, ou ela vai lutar contra isso, que é o que você falou. Muita gente na mesa comigo fala, muita gente tira sarro, mas eu continuo acreditando no que eu acredito. É muito mais difícil? É muito mais difícil. É igual você ver uma pessoa que saiu de uma família, o cara não teve pai, o cara não teve mãe, o cara não teve. Provavelmente não vai dar certo. Ah, é por isso que ele faz isso, é por isso que ele roubou, é por isso. A maioria vai para onde? Pro ambiente familiar, pro caminho mais fácil. Algumas pessoas pegam repúdio daquilo e querem seguir um outro caminho. Isso tudo é muito questão de personalidade e do que você busca também. Por isso que é tão importante, quando você falou da gente falar essa pauta de padrão, eu falei, vou lá disseminar o que eu acredito que é o autoconhecimento. Sim. Que para mim, autoconhecimento não é só essa questão de inteligência emocional, é liberdade. É você olhar para você e falar, caramba, eu tô preso aqui por conta disso. Eu tenho um padrão familiar que se repete. Eu aceitava relações assim porque meu pai fazia isso com minha mãe. Eu achei que minha mãe era feliz, minha mãe não era feliz. Tem uma coisa também, Mari, que é muito importante. A gente olha para a relação dos nossos pais, ou às vezes que não teve pai, e a gente quer resolver o problema da relação dos nossos pais. A gente quer resolver a nossa geração resolvendo os nossos pais. A gente não vai resolver os nossos pais. A única chance que a gente tem de resolver o nosso problema geracional é resolver na nossa vida Fato. o que a gente vai fazer com o que a gente viveu, com o que a gente vai viver agora. O que a gente viu e o que a gente vai aceitar. É conseguir quebrar o ciclo da nossa mãe, da nossa avó, do nosso pai, para na nossa vida, com o nosso filho ou com o nosso marido, a gente não repetir isso. Porque a gente não consegue resolver a questão dos nossos pais. Já passei muitos anos da minha vida lutando. Por que que meu pai faz isso? Por que que meu pai cuida disso? Fiz o mesmo. Não adianta, não é? Mas na minha cabeça era assim... Eu queria ter a família Doriana. E eu falava, gente, eu acho tão lindo sentar na mesa e tal. E a minha família nunca teve esse hábito de sentar na mesa e todo mundo vai comer junto. Era assim, vamos lá. E aí eu questionava isso muitas vezes na minha vida. E eu falava, gente, mas eu queria tanto que todo mundo fizesse isso. Até que meu terapeuta me falou uma frase assim uma vez. Falou assim, Mariana, até coisas de carinho, relacionadas a carinho e tudo mais.
Mariana, você nunca vai mudar uma cultura que já existe há muito tempo. Exatamente. Você que pode você pode mudar fazer- daqui O que pra você frente. pode fazer é mudar daqui pra frente. Como Com que a sua você família. quer a sua família a partir de agora? Como que você quer os seus filhos a partir de agora? Se todo É mundo sentado na entendesse mesa? isso, Mari, a vida seria muito diferente. Por isso que eu tô sempre tentando gritar isso pro vento, Mas sabe? sabe qual Porque é o ponto? Ele falou, uma das melhorias é, se você quer que o outro faça, comece por você também. Então, vai lá você e fala, te amo, como você gostaria de E aí o ego receber não o deixa. carinho. O ego não deixa. E aí eu falei, caraca. Não, porque daí quando eu comecei a praticar isso dentro da minha família e eu percebi as mudanças, as primeiras vezes eu falei assim, cara, é muito difícil quebrar essa barreira emocional de eu tenho que tomar a primeira atitude porque eu posso não ser correspondida. E tudo bem. E tudo bem. Mas essa primeira etapa eu falei, caramba. E aí eu comecei a mudar relações tanto familiares por conta de levar a cultura pra dentro. É como eu gostaria? Exatamente. Não. Mas agora eu entendi como eu posso construir uma próxima. E aí essa questão da mesa, o que eu percebo muito foi onde eu mudei essa quebra de pensamento. Hoje eu sento em mesas totalmente diferentes. E uma vez na vida, há 2, 3 anos atrás, eu falava, eu não quero ter filhos. E eu conto essa história pra todo mundo, porque eu acho incrível hoje o quanto eu mudei de ideia e o quanto eu quero por simplesmente mudar de mesa. Então eu sentava em mesas que eu olhava famílias totalmente desestruturadas e falava, gente, como é que eu vou ter um Quero filho? isso. Não faz sentido, casal nada a ver, um Sim, trai o outro sim. e baixa Viu o como o pano. ambiente te modula? E aí eu Viu como falei as suas assim, referências vão criando dentro de você um Gente. padrão de comportamento e de crença? Imagina uma criança que nasce e tudo que ela aprende desde o começo é um pai reclamando com a mãe, um pai falando que é difícil, que não deveria ter tido filho. Imagina você, com a maturidade que você tem, adulta, com a capacidade cognitiva formada, você estava num ambiente que ainda assim conseguia criar um padrão de Total. consciência em você e de crença. Imagina uma criança que vem de um ambiente só aprendendo aquilo, só vendo aquilo, quanto que não está instalado no inconsciente dela. Total. Aí hoje E eu aí, sento... só pra fazer um parênteses que eu achei interessante que você falou, que você começou a ter um comportamento diferente, e aí as pessoas começaram a responder o seu comportamento, mesmo que seja devagar. Aquela história que a gente falou no começo do episódio da sua amiga, que eu falei, do padrão. ela só vai conseguir melhorar a relação quando partir dela um comportamento diferente na hora da batalha, na hora da guerra. Se ela não exaltar, se ela não levantar a voz, se ela não xingar, se ela não entrar na competição, ele pode, na primeira vez, fazer tudo que ele faz. Na segunda, ele vai parar. Na terceira, é devagar. É muito devagar. É isso que as pessoas têm que entender. Não é uma coisa que você consegue do dia pra noite apertar um botão, a pessoa, agora, a partir de agora eu sou diferente. Não é. A pessoa vai começando a ver o quão ridícula ela é, o quanto ela tá descontrolada, destemperada, quando você não entra no destempero, no descontrole dela. Então, se você quer modelar alguém, se você quer modular o ambiente que você tá, você tem que começar por você. Na sua casa, o que você queria que acontecesse? Você ia brigar com seu pai, falar, reclamar, nunca ia acontecer. Quando você começa a trazer um comportamento diferente, as pessoas ao seu redor começam a se comportar diferente. Passei pela mesma coisa. Meu pai é uma pessoa maravilhosa, como eu te falei, tem um puta pilar, assim, de homem. Mas é um cara muito frio. Porque a história dele de vida é uma história muito fria, muito sofrida. Ele não teve amor, ele não sabe receber amor. Você abraça ele, ele fica duro, igual um palito, assim. Então, o que meus irmãos sempre reclamavam e a gente... meu pai é frio, meu pai não fala eu te amo, meu pai... Tá, ele não recebeu, ele não sabe. O amor dele é o quê? É servir. Exato. É ajudar, é estar presente. Não é abraçar, dar carinho. Mas o pai da minha amiga chegava, beijava ela, falava que amava. Mas será que o pai da sua amiga servia? Será que estava tão presente quanto ele? Porque cada um dá o amor da forma como aprendeu a receber o amor. E aí, o que eu faço hoje? Eu chego, beijo a careca do meu pai, beijo ele todinho, abraço, ele fica durinho assim. E eu vou e falo, boa, pai, não sei o que. Aí balança os bracinhos dele assim, ele fica assim, ó. Tem que incentivar, Ele exato. não sabe Tipo, nem o viver que fazer, aquilo, né? mas ele gosta. Exato. E cada vez mais que eu chego, hoje ele já vem, já me abraça, já me dá um beijo. Porque ele já entende que comigo ele tem essa forma de amor. Então comigo é como se eu quebrasse aquela barreira. Ele não precisa ser aquela pessoa na defensiva, ele não precisa ser aquele cara sério. Entende? Porque eu entendo que ele não sabe, mas mesmo assim eu tô aqui pra dar. Porque a pessoa que não recebeu isso, ela não sabe nem como você vai receber caso ela tente. Então ela não vai, ela não avança, ela fica ali no ambiente que ela conhece. Se você entrar nessa de querer mudar os seus pais, você vai se frustrar, vai frustrar eles, porque imagina uma pessoa de 60 anos o tempo inteiro sendo confrontada pelo filho, como se os problemas da vida dele fossem ele.
Exato. Mas E nós somos o que dos nossos pais? A evolução deles. A evolução. Nós temos que olhar, ver tudo que a gente não concorda, que a gente não foi feliz, que a gente não gosta, não quer pra nossa vida e corrigir da nossa vida. Não tentar corrigir a deles. Eles fizeram o que puderam com o que tiveram, do jeito que tinham capacidade de fazer. E você agora, o que você vai fazer com isso? O que você pode com a capacidade que você tem. Se eu vejo que meu pai era um cara mais frio com minha mãe, era um cara... Por exemplo, uma outra coisa, meu pai é um cara que não é ligado a datas. Datas comemorativas. Não gosta. Tudo é, isso é comércio, não sei o quê, não sei o que lá, pra quê? Tipo, Dia das Mães, pra quê? Nunca foi ligado a datas. Minha mãe sempre foi. O que acontecia? A gente comemorava as datas. Minha mãe fazia a mesa, sabe? Chamava todo mundo, recebia, fazia almoço e aceite. E ele sempre, não precisa disso, não sei pra que isso, não sei o quê. Quando meu irmão casou agora, ele casou com uma mulher extremamente parecida com minha mãe. Que recebe, que gosta de gente, que gosta de família, que cozinha muito, sabe? Aquela muito parecida com minha mãe. É muito engraçado isso, né? E ele começou a ter os mesmos comportamentos do meu pai. Mas pra que isso? Não sei o quê, mas pra que fazer uma mesa assim? Não. Eu virei pra ele e falei, você lembra o quanto que a gente sofreu como criança? Quando a gente via que mamãe queria muito fazer uma coisa e papai não queria? Meu pai é uma pessoa maravilhosa, mas ele não teve isso. Ele não teve família, não teve pai. Então, não teve. É outra realidade. Meu pai é de 58. Entendeu? É outra realidade. outra Meu pai vida. dirigia caminhão com 13 anos. Eu, com 13 anos, estava dentro de casa, no ar-condicionado, reclamando. Entendeu? É muito diferente. Então, eu não julgo, não tô aqui falando mal dele, pelo amor de Deus. Eu sou extremamente orgulhosa do meu pai. Mas eu entendo que isso era algo que pesava pra minha mãe, que a gente, como filho, queria viver aquela coisa. Meu pai sempre falava que não precisava, que era besteira, que era frescura. Meu irmão foi repetir isso. E eu virei e falei, você lembra quanto era importante pra gente? Você lembra o quanto a gente olhava e falava, pra que meu pai faz isso? É só sentar na mesa e curtir o dia. Se a frescura pra ele não é pra ela, fica quieto, não fala. Só vai e vive aquele dia, é um dia, é uma ceia, é uma mesa, entendeu? E aí ele, não sei o quê. Ficou todo assim, não quis assumir ele aquela no coisa. Fundo, Mas tava eu sentindo. vi que ele começou a melhorar muito nisso. Quando a minha cunhada quer fazer as coisas, quer fazer um almoço, quer receber, quer fazer aquela mesa posta bonita, quer colocar flores. Ele já não fala mais que é frescura, porque meu pai fala. Até hoje. Até hoje. E vai falar até morrer. Porque é dele. Agora, meu irmão precisa fazer igual? Não precisa. Mas sabe uma coisa que eu vejo? Hoje, como eu mudei tanto de ambiente, como eu construí um outro lugar... O meu ciclo é totalmente de pessoas... É bizarro. Pessoas casadas, homem e mulher, com relações que eu admiro. E aí eu acho que foi natural essa mudança de ambiente, de lugar, onde eu acho aquele outro um absurdo e muito louco. Quando eu encontro até coisas que eu recebo, conteúdos, ou pessoas que eu vejo que tem aquele comportamento que um dia eu já vivi, que eu falo assim, gente, mas tu ainda vive nessa realidade? Como se fosse, assim, um outro nível de maturidade pra vida, assim. E aí, dentro do que tu disse, porque... Hoje, dentro do meu ciclo, eu vejo as mulheres muito na submissão do homem. É o que, pra mim, faz sentido olhando pra onde eu olho pra uma construção familiar. Mas são bons pro homens. Filho, não pra são? bons homens, São totalmente. bons homens. Não, conversa com eles, tu fala assim, ó, gente, parece até um absurdo pensar diferente. E é realmente uma linha onde tu vê fidelidade, sinceridade. Só que se a gente for passar por esse viés de a mulher precisa estar na submissão do homem, tu acha que as mulheres que não estão nessa submissão, elas não são submissas, elas têm mais chance de ser traída? Se um fator principal é a admiração? Eu acho que a mulher que não tá na submissão do homem, ela já começou errando quando ela escolheu esse homem. Porque se ela não tem, se ele não conquistou nela a vontade de estar sobre a mesma missão que ele, por confiar na capacidade dele, no potencial dele, ela fez uma escolha errada. Porque assim, Mari, eu já estive nos dois lugares. Eu já estive numa relação onde eu me sentia o pilar da relação. Eu me sentia o norte, o sul, o leste, o oeste. Eu controlava, eu dava diretrizes. Se tivesse algum problema, eu que sentia a necessidade de, puta, eu que vou ter que resolver. Quem vai ter que segurar sou eu. E hoje eu vivo uma relação que eu fico tranquila que se um dia eu não puder atender o telefone para resolver um problema, pode ligar para ele que ele resolve. Acho até melhor ligar pra ele antes de me ligar, entendeu? Tipo assim, passa pelo filtro aí com ele pra ver tenho se... plena consciência que o Diego é capaz de resolver qualquer coisa que aconteça comigo ou com qualquer pessoa da minha família ou da nossa relação, da nossa vida. Então, qual é a diferença daí? A escolha da pessoa que eu coloquei do meu lado. Porque eu continuo a mesma pessoa. Sim. Eu tenho tanto a capacidade de resolver sozinha, quanto a capacidade de confiar em alguém que resolveu pra mim. Eu tenho capacidade, se um dia ele faltar... Se um dia ele precisar, se um dia ele for internado
eu tenho a capacidade de resolver o que ele resolveria. E ele também tem essa confiança em mim. Mas é óbvio que por ser homem, por ter o cuidado que ele tem comigo, por ter a visão de relação que a gente tem, ele sempre tenta aliviar alguns tipos de decisão para mim e eu tento aliviar alguns tipos de situações para ele. Muito bom. Vou dar um exemplo. Para mim é muito fácil pensar o que, que eu vou comer durante o dia, organizar uma alimentação mais saudável, um almoço, uma janta, porque é fácil, é para mim, sei lá, talvez a natureza da mulher, eu cozinho, enfim. Para ele não é. Ele acorda muito cedo, ele não é um cara que toma café da manhã. Ele às vezes sai e fica sem almoço, porque o negócio dele é trabalho, é dinheiro, é problema. E aí, o que eu percebi? Às vezes eu ligava pra ele, puta, eu almocei muito mal hoje. Nossa, eu tive que comer em tal lugar porque eu parei. Eu comecei a me incomodar com isso, porque pra mim é algo fácil. Eu vivo uma relação boa com o alimento, porque eu crio. Por que eu não posso fazer pra ele, se pra ele é difícil? Exato. E aí eu comecei a falar, você almoça que horas? Você consegue levar? Aonde você fica na hora de almoçar, você tem? Entendi a logística dele, porque tem gente também que tem má vontade, né? Entendi a logística dele. É a favor. Fui e criei pra ele. Comprei umas coisas congeladas, tudo que ele gosta de comer. Tive carinho aos detalhes como ele tem comigo sempre que ele faz algo pra mim. Resolvi o problema da alimentação dele. Hoje ele toma café, ele almoça, ele nunca mais ficou sem comida. Quando ele não gosta de alguma coisa, ele fala, amor, esse aqui eu não gostei não. Gostei mais daquele. Que ótimo. Eu tenho o maior prazer do mundo, Mari. Eu falo, tá bom, esse aqui não vai mais não. Já quando eu vou fazer o novo pedido, eu mando entregar. E ele é a mesma coisa comigo. Qualquer coisa que aconteça na minha vida que ele veja aqui, por exemplo, quebrou alguma coisa lá em casa, quebrou alguma coisa no carro, deu algum problema em algum negócio que eu tô fazendo, que ele tem mais facilidade, eu não preciso pedir. É natural que se é mais fácil para ele, se é da natureza dele, ele assuma a frente e faça. Só que é natural, entendeu? Ele não precisa falar, poxa, amor, você não consegue resolver o negócio da comida pra mim, não? Porque, cara, tô sem comer, tá foda. Ele não precisa reclamar comigo. Eu sei que você gosta de um café com fofoca, mas a gente tem um dado por aqui que muitas pessoas assistem e esquecem de interagir. Para fazer a diferença, compartilhe com uma pessoa e se inscreva no canal. A sua opinião vale muito para que a gente possa melhorar os conteúdos por aqui. Agora, bom episódio. Porque eu tô prestando atenção nele o tempo inteiro. Eu presto atenção no dia dele, nos detalhes da vida dele e ele na minha. Você entende que não é submissão. Nós estamos sobre a mesma missão. Nós estamos indo para o mesmo lugar, querendo construir a mesma coisa. Então, se eu posso te aliviar, eu vou te aliviar. Se você pode me aliviar, você vai me aliviar. Uma das coisas mais lindas de um relacionamento é a capacidade e a preocupação que você tem em aliviar o dia do outro, em fazer aquela pessoa se sentir melhor, se sentir bem, se sentir lembrada, se sentir cuidada. Quando eu penso que, nossa, eu tô percebendo que ele tá um pouco mais sensível hoje, ele tá mais estressado, e eu deixo de falar um assunto que pode inflamar ele, eu deixo de pedir alguma coisa, de trazer alguma coisa pra nossa conversa que pode inflamar ele, isso é você aliviar a pessoa. Isso é uma sensibilidade que você tem, que é de um amor maravilhoso. É uma coisa assim, é um carinho extremo, que as pessoas não têm. Por exemplo, o cara chega estressado, ou você mesmo, tá naquele período de... Cansada. Tá cansada, estressada de TPM, ou sei lá, tá num puerpério, tá numa fase sensível. A pessoa senta com você, sabe que você tá sensível, sabe que você tá num dia ruim, num momento ruim, numa fase ruim. E ela não quer te poupar, ela não pensa em te poupar. Isso pra mim é um dos maiores sinais se a pessoa se importa com você de verdade, se de fato ela gosta de você. Porque existe uma diferença muito grande em gostar de você, em te amar, em gostar do que você me proporciona. Sim. Em gostar do ambiente que a gente criou. Porque tem gente que não tem amor à pessoa, tem amor à vida que construíram juntos, tem amor à realidade que vive, tem amor à construção. E a pessoa pensa, puta, eu não vou separar da Mariana porque eu vou ter que sair dessa casa. Vou ter que largar essa vida, vou ter que dividir o patrimônio. Não vou. Não é amor a você, é a vida que vocês construíram juntos. Então ele tá cagando. Se você tá mal, o que você tá sentindo, se você tá mais sensível, tá cagando. Quer mais do que você se exploda. Ele quer manter a vida dele. Então, tudo isso, quando você vai pegando a ideia dessas percepções, você vai entendendo, cara, essa pessoa, ela vê que eu tô num dia ruim, ela vê que eu tô angustiada, ela vê que eu tô mal e ela pisa. Aí que ela senta e quer puxar um assunto ruim, aí que ela quer me infernizar. Aí vem uma outra coisa que eu vou levantar essa pauta aqui agora. Você já reparou que tem muitos casamentos que os caras começam a chegar muito tarde em casa? Do nada, o cara casa, e no primeiro ano tá bem, no segundo ano tá bem. De repente, aquele cara começa a chegar em casa 10, 11 horas da noite e a mulher fala, Trabalhou ué, o dia inteiro e só por dorme. que ele chegou em casa agora? Óbvio que tem homens que, de fato, estão numa fase de construção ainda, que estão trabalhando até mais tarde.
tudo são fases. A gente tem que ter sabedoria para lidar com as fases. Não é porque alguma coisa difícil está acontecendo agora que vai acontecer o resto da minha vida. Se eu souber passar por essa fase, eu vou colher os frutos junto. Então a gente tem que ter sabedoria, muito mais do que inteligência, para entender que as pessoas têm fases e a gente tem que passar por elas juntos com as pessoas, tanto mulher quanto homem. Mas tem homens que voltam para casa não é porque estão em construção. Às vezes o cara já tem uma vida sólida, já tem uma rentabilidade sólida. Ele não volta para casa porque a casa dele é um inferno. Ele não encontra paz, ele não encontra um lar, ele não encontra acolhimento, aconchego, colo, ele encontra guerra. Ele chega em casa, a mulher tá reclamando, a mulher tá sempre puta, impaciente. Ciumenta. Ele já chega, a mulher já fala: você não fez isso, não fez aquilo, não comprou isso, não comprou. Ai, Julia, mas é porque ele não faz mesmo. Aí já é outra história. Mas aí foi um padrão estabelecido dentro do relacionamento. Ou você, desde o começo, não foi mostrando o que era importante pra você, pra que essa pessoa fosse entendendo. No começo do relacionamento é a hora que você tem que deixar claro exatamente quem você é, o que você acredita, o que você busca. Porque se você criar um personagem no começo do relacionamento de eu aceito tudo, eu sou feliz, eu sou boazinha, vai chegar nos 2 anos de relacionamento, você não vai conseguir sustentar esse personagem, essa pessoa vai estar fazendo tudo do jeito que ela quer, porque você, no começo, fingia que gostava e que aceitava para ter aquela relação. Então, você também é autorresponsável pelo lugar que você se colocou. Porque se eu não aceito algo, não gosto, não penso, eu falo do começo. Eu vou mudar a pessoa? Não vou. Mas eu já vou trazer para ela a informação de que é algo que me incomoda. Mas sabe o que eu vejo aqui? Eu sempre pergunto para as pessoas que têm relacionamentos longos qual que é o segredo. E a resposta sempre é muita conversa. Porque na maioria das vezes tu vai mudar muito. E comecei de um jeito e daqui 6 meses tu vai ter uma nova versão que pode pensar diferente. E as pessoas que começam aqui e passam 20 anos juntas, elas fazem alinhamentos pontuais de expectativa. Exatamente. Porque pode ser que eu não queria ter filho, mas agora eu quero. E aí como é que eu lido com essa pessoa que estava lá atrás sabendo que eu não queria ter filho e agora eu quero? Ou então que eu não queria e também continuo não querendo. Então, esses alinhamentos de expectativa, eu vejo que muitas vezes a mulher faz isso com a amiga. Ela pega a amiga dela e ela faz a terapia com a amiga dela. Tudo que ela conversa com a amiga, das coisas mais profundas, ela não tem coragem de falar com o marido ou a pessoa que dorme do lado dela. E aí, essas conversas difíceis, ela desabafa com a amiga e ela volta reclamando das mesmas coisas sempre, esquece de sentar com a pessoa e fazer esse alinhamento. Você entendeu por que eu falei pra você no começo daquele exemplo da sua amiga que tem um relacionamento de embate com um parceiro que eu falei não vai dar certo? Porque se você percebe que você tá numa relação com uma pessoa que você não consegue conversar, ou você aprende a conversar com essa pessoa, vocês aprendem a lidar um com o outro, ou não tem a menor chance desse relacionamento dar certo. Porque se vocês não sabem conversar, se a conversa não vai para um lado de respeito, de busca de evolução, de aprendizado dos dois lados, de construção, não existe relacionamento. Vocês estão passando um tempo junto e esse tempo tem prazo de validade. O relacionamento só existe onde existe diálogo, aonde as pessoas sentam e conversam como duas pessoas que querem ali chegar em um consentimento. Ninguém quer ganhar um do outro, os dois querem chegar em algum lugar. Uma coisa que me trouxe muito assim evolução foi essa questão do diálogo. Toda vez que eu tô algum tipo de embate com o Diego, eu sempre falo, preciso entender o que ele tá falando. Eu sempre falo pra mim, eu preciso entender o que ele tá sentindo. Muito bom. Antes de passar o que eu tô pensando, eu preciso entender o que ele tá sentindo. Se eu entender, vai ser muito mais fácil. Então eu sempre trago, mas o que você sentiu exatamente? Mas qual foi o momento que eu te fiz ficar desconfortável? Deixa eu entender na tua Não, cabeça. foi isso. Tá bom, eu sempre tento entender ele antes de me defender. Aí depois eu venho. Então, amor, eu falei isso, porque eu achei que eu tava fazendo um parênteses, eu tava fazendo uma colocação. Não sabia que pra você era algo tão importante, não sabia que isso ia te ferir. Sabendo que isso é uma coisa que te fere, eu não vou repetir. E eu não repito. E ele é a mesma coisa. Porque isso é o quê? Aconteceu alguma coisa, saiu do programado. O que a gente faz? A gente vai aparar aquelas arestas. Para aparar as arestas, eu preciso entender por que para ele saiu do programado e o que eu fiz que fez ele sair do programado, ele se frustrar. Entendi, ele entendeu que não foi minha intenção. Eu entendi que é algo que magoa ele, a gente sobe um degrau. Porque eu já sei que isso magoa, eu não vou repetir. E ele já sabe que eu não fiz por mal e que é algo que eu estou aprendendo sobre ele.
Porque a gente tá aprendendo sobre outro o tempo inteiro. Exato. Tem coisas, gente, que pra gente não são nada. 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 É assim, Porque pra mim vivendo é... a tua vida na tua realidade, tu toma as tuas decisões. Só que vivendo a vida do outro na realidade dele, uma vida a provavelmente dois, tu é vai uma ter a vida a mesma percepção e resposta que ele teria. Exatamente. E aí, eu queria só te perguntar, o que a mulher deveria se perguntar, então, pra melhorar a sua relação ou quebrar padrões todas as vezes, assim? Uma pergunta diária que tu fala assim, cara, isso daqui é uma coisa que eu deveria me perguntar todos os dias pra me melhorar. Ou pra me questionar se eu estou seguindo. Porque a gente é feito de padrões. A nossa vida é feita de padrões. A rotina é um padrão, a vida é um padrão. E a gente vai achar bom os padrões. E é isso que faz a gente evoluir de maneira geral. Só que a gente vai ter que conviver com o padrão do outro, se a gente for colocar os dois na mesma caixa. Só que deveria ter uma pergunta única que a gente tem que se analisar se aquele padrão faz sentido ou não em determinado momento da vida. Qual foi a decisão que eu tomei em qual momento que me trouxe até aqui? Porque se eu tô no momento de frustração, eu tô em algum lugar. O que eu fiz que me trouxe até aqui? E eu vou recapitular tudo aquilo de novo. Qual foi a decisão que eu tomei? Qual foi o que eu abri mão para estar aqui? Porque toda vez que eu tô num lugar um lugar familiar, sei lá, fui traída de novo, terminei de novo, conheci uma pessoa e não prosperou de novo a relação. Por que eu tô aqui de novo? Será que foi a pessoa que eu conheci, que é muito parecida com as outras pessoas? Será que foi o comportamento que eu tive? Será que de novo foi aquela pessoa ciumenta? De novo eu fui insegura? De novo eu fui muito disponível? De novo, você precisa ter capacidade de se autoanalisar para entender o que você fez para você chegar ali de novo. Porque só quando a gente tem essa autorresponsabilidade e essa vontade também de olhar pra gente como o movimento percursor daquela situação que a gente está, que a gente é capaz de olhar e falar, caramba, eu tô aqui porque todas as vezes que eu vou me aproximar de alguém, eu faço tal coisa. Toda vez que alguém fala comigo, eu reajo de tal jeito. E aí, óbvio, você vai conseguir fazer isso sozinha? Nem todo mundo. Tem gente que tem uma habilidade, assim, é surreal. A pessoa vem da merda, de uma família desestruturada, de uma situação que você fala, como que essa pessoa, sabe, é consciente desse jeito, é evoluída desse jeito? Tem gente que tem gente que não, que precisa de um acompanhamento, de uma terapia, sei lá, qual é a forma que a pessoa entender psicologia, psicanálise, o que ela achar, reiki, enfim, algo que faça ela voltar para dentro, porque sempre começa na gente. Sempre começa na gente. O que você faz de bom e o que você faz de ruim. Até a procrastinação, Mari. Muitas vezes a gente, indo pra parte que não é relacionamento, mas muitas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa, a gente deixa de tomar uma atitude profissional, porque a gente sabe que se a gente não fizer de uma forma perfeita, se a gente não for fiel àquilo que tem que ser feito, a gente tem uma justificativa pro nosso fracasso. Total. Então, é que eu não fiz tão bem, é que não deu muito tempo, é que eu só fiz daquele jeito. Se eu tivesse feito perfeito, é porque eu não tenho tempo de fazer perfeito. Mas se eu tivesse feito igual todo mundo faz, eu teria resultados muito melhores. Teria mesmo? Ou será que você justamente não faz de uma forma da melhor forma que você pode fazer? Porque você sabe que se você não tiver os resultados que você acredita que você teria, você vai se frustrar. Então tem gente que não vai na sua melhor versão, não faz o máximo que pode fazer, porque se conta a história de que só não deu certo até hoje porque não deu o máximo. Mas e se desse o máximo? Será que daria certo como essa pessoa pensa? Será que ela é tão talentosa assim quanto ela pensa? Então, para ela não se frustrar com a realidade de não ser tão talentosa quanto ela pensa, ela não dá o máximo dela e passa a vida inteira se contando a história de que eu não tive possibilidade de dar o meu máximo. Se eu tivesse tentado mais, mas eu fazia isso ao mesmo tempo. E aí ela se convence de que ela não foi capaz de fazer tudo que ela poderia ter feito. Por isso que ela não estourou, por isso que ela não prosperou, por isso que ela não... Entendeu? Eu falo muito isso sobre comunicação e internet, né? Quando as pessoas falam, se eu critica influenciador, criador de conteúdo, ou comunicador, e a pessoa tá no bastidor ou nunca criou, dono de uma empresa, ou enfim, qualquer coisa. Porque muitas vezes quando ela sobe no palco, ou quando ela tem a chance de parecer feio daquilo que ela não acreditou, provavelmente ela não era tão boa como ela esperou. E aí, pensando nesse lugar, já que a pessoa tem que se analisar, se ela caiu num lugar onde ela já tem uma relação e ela se percebeu neste padrão. Eu tô repetindo o padrão e eu só troquei a pessoa e o problema, mas o padrão é o mesmo. Ela deve terminar e acabar tudo ou ela deveria tentar continuar e mudar? Depende do contexto da relação dela. Se for uma relação abusiva, se for uma relação que tem agressão, que tem infidelidade,
obviamente ela tem que terminar, né? Ela não vai ficar aceitando aquela infidelidade, como aquele exemplo do livro que a gente falou. Quando no livro É Assim Que Acaba, quando a personagem principal tá lá apaixonada pelo... Ela fica noiva, né? Ela fica noiva do neurocirurgião. Quando ela fica noiva daquele neurocirurgião e ela tá lá apaixonada e ela engravida dele e ela tá tendo um filho dele, qual é o caminho que todo mundo seguiria? Engravidei, vou ter um filho, então a gente vai construir uma família e eu vou conseguir mudar isso nele. Né? A Todo Salvadora. mundo acha que pode mudar o cara. Eu vou conseguir mudar isso nele, a gente vai ter um filho, a partir do nosso filho vai mudar. De fato, existem situações que um cara, uma mulher muda depois de ter um filho? Existem, conheço. Pessoas que mudam completamente depois de ter um filho, mas isso não é uma garantia. Então você vai pagar pra ver? Dependendo do valor que você está pagando, é um valor muito caro. Por exemplo, o cara era agressivo. Ele batia nela. E ele batia de um jeito que ele não lembrava depois. Depois ele via ela machucada e é como se ele saísse, sabe, da consciência, que não sai, né? Tá fazendo aquilo ali por um gatilho emocional que nem ele às vezes quer mudar. Ou até um padrão que ele repete. E aí ele via ela toda machucada e ele falava, eu não vou fazer mais, eu vou mudar, como todos os agressores fazem. Me desculpa, me perdoa, você não merece isso. E promete, até que vem a próxima agressão. E isso é repetitivo. Um cara que tem comportamento agressivo, que chega a ponto de te dar um soco, bater sua cabeça na parede e chutar, ele não vai parar na próxima. É uma questão de oportunidade para ele fazer de novo. Quando ela vê que esse cara tem esse comportamento agressivo e ela tá ali, grávida dele, tendo um filho dele, ou seja, ela já chegou num estágio, ela já se relacionou com ele, ela já tá envolvida. Quando ela chega ali, ela fala, tô aqui, me envolvi, me apaixonei, engravidei. Por quê? Porque a mãe dela era agredida pelo pai. Ela via isso dentro de casa e viu que a mãe ficou muitos anos com o pai, teve uma família, então... por que não continuar? Por que não, né? Minha mãe foi feliz assim. Ou ela achava que a mãe dela tinha sido feliz assim. Mas num determinado momento que ela olha pra vida dela, ela olha pra filha dela ali no hospital e ela olha pra ele, ela resolve terminar a relação. Nossa, e ele não entende nada, porque ela acabou de parir a criança, o filho deles, ela vai terminar? Como assim? Agora que a nossa vida teoricamente começaria, ela fala... Não, eu quero terminar, você ainda vai ser pai dela, mas a gente não vai ser um casal. E ele fica incrédulo, porque ele é, teoricamente, aquele cara que todo mundo deseja, né? Ele é médico, bem-sucedido, bonito, blá, 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 blá. E nada disso é tão relevante para ela quanto eu não quero que a minha filha viva sobre a mesma relação que eu vivi. Eu não quero que a minha filha veja o meu marido me batendo, eu não quero que a minha filha viva num ambiente disfuncional, porque eu estou aqui hoje... Eu estou aqui hoje grávida, tendo um filho de um cara que me agride justamente por ter vivido dentro desse ambiente. Sim. Então, quando ela fala É Assim Que Acaba, que é o título do livro, ela está encerrando o ciclo que a mãe dela viveu. E que não necessariamente é o ciclo que ela precisa viver. Ela não é obrigada a repetir o ciclo se ela tem consciência e ela tem poder de escolha. Que é o que a gente falou... sei lá, um tempo atrás aqui no episódio, que pra mim é extremamente importante. Não mudar os nossos pais. Se ela ficar lá contestando a mãe, por que você tá aí? Por que você aceita meu pai? São 40 anos juntos, por quê? Vai adiantar? Não, essa mãe já internalizou, já aceitou, já tem lá os motivos dela pra estar ali. O que você faz a partir disso? Se você é uma criança que cresceu, que viu, que não quer, que não busca isso pra sua vida, não aceite. Exato. Não viva o mesmo. E eu tenho uma amiga... que a gente conversando, ela tava num relacionamento com um cara. E é muito engraçado, Mari, porque é totalmente consciente. A pessoa fala, ai, Júlia, é que ele gosta muito de beber, né? E eu não gosto muito de beber. Totalmente e assim, consciente. eu sou apaixonada por esporte, eu gosto de ir na igreja domingo. Ele não gosta de ir na igreja, ele gosta de bar. O hobby dele é ir pra bar. Sabe quando a pessoa descreve uma pessoa que é completamente diferente de tudo que ela busca pra vida dela? Mas é que ela já tá tão inserida que ela se acostumou com uma realidade que ela vive. E aqui é mudar aquela realidade, por mais que duas vezes é melhor ficar ali do que ter a sensação de porque novo. É familiar. Então, ela é consciente de que aquele cara não tem nada a ver com ela. O cara bebe muito, o hobby dele é ir pra bar, ele não gosta de praticar esporte, ele acorda 11 horas da manhã. Socorro, Deus. Ele tem, tipo, uma herançazinha que... Tem uma herançazinha ali que dá pra viver, mas não dá pra viver se tiver um filho, por exemplo. Dá pra ele viver. Pra viver uma família, sim, um filho já não vai dar mais. E ela é uma menina, tipo, bem-sucedida, trabalha, acorda cedo, gosta de ir na igreja,
pratica esporte, corre, cuida do corpo, não é muito de beber, bebe socialmente. São mundos completamente diferentes. Ah, mas ele é um cara bonito, atraente, solteiro. Ele é um cara de 39 anos, solteiro, que não tem filho. Quando ela me falou isso, antes de me falar as características dele, eu falei, nossa, ele é uma agulha no palheiro. Um cara de 39 anos, bonito, sim, solteiro, que não tem filho, não tem ex-mulher, ele é uma agulha no palheiro. Ou deu muito errado. São dois extremos que eu levo. O cara ou deu muito certo ou deu muito errado. A chance aqui é que... Primeira coisa que eu falei, tá, então me deixa entender quem ele é. Porque realmente ele é uma agulha no palheiro. Alguma coisa vem por aí. Aí ela falou, ele acorda às 11 da manhã, ele é muito ambicioso, ele tem uma herança, ele vive só daquilo, e a vida dele é gastar, e é beber, e ele é viciado em bar. Uma mulher que quer uma vida, que quer casar, que quer ter um filho, quer ter um lar, dificilmente ela vai olhar para esse projeto de homem e vai achar que ele tem potencial. Uhum. Agora, uma mulher que viu o pai sendo assim com a mãe e que depois, sei lá, de 20 anos da mãe lutando aquela relação, ela ainda vê o pai com a mãe hoje, ela pensa, e foi o que ela falou para mim, mas meu pai era assim quando ele era jovem. Cara, é muito louco. É muito louco, né? É muito louco. Meu pai era assim também, meu pai só pensava em beber, não era muito ambicioso, minha mãe sempre foi muito comprometida e tal, e hoje eles estão aí, 30 anos juntos. Mas é engraçado. Sua mãe é feliz? Tá dentro. Eu falei, sua mãe é feliz? E a ela, é. Eu falei, é? É. Pergunta pra ela se ela quer te ver viver a mesma história que ela viveu. Depois você me fala. Gente, cara, ela ficou me olhando assim e falou, eu acho que não. Não preciso nem perguntar. Eu acho que se eu falasse pra ela que eu viveria a história que ela viveu, ela falaria, minha filha, por favor, você não merece isso. Porque a própria mãe, tendo vivido, estando ali há 30 anos naquela relação, sabendo o que ela passou com o pai, por mais que hoje ela possa viver uma relação boa, ela sabe que de 30, 20 foram de sofrimento. E a gente supõe... Ai, Júlia, mas, poxa, mas relacionamento familiar. É sofrimento? Depende do sofrimento. Depende do sofrimento. De fato, relacionamento não é felicidade 100%. Mas você vai escolher o seu sofrimento. Você vai ficar com um cara que tem uma vida completamente diferente da sua, tem objetivos de vida diferentes do seu. O cara só pensa em beber, o cara não é ambicioso, o cara não quer construir família. Do jeito que ele vive, ele não vai conseguir ser um pai de família, muito menos um chefe de um lar. E você quer? Qual a chance disso dar certo? É muito louco, porque quando a gente tá dentro, e aí falando do papel dela ali, tu não visualiza a complexidade que é de fora. Tipo, ela te contou, tu me contando aqui, eu de fora, tu já faz a conta sem o emocional. Pra gente é fácil, mas pra quem tá dentro, não. É fácil, pra quem tá dentro. Porque tem um envolvimento. E aí eu falei, é muito bom, assim, a química de vocês, a cama. Não, ele bebe muito, chega em casa e ele apaga. Mari, você vai tentando entender o porquê que a pessoa tá ali, e eu tô dando um exemplo, um dos mais bizarros que eu já escutei, porque não tinha nada que me fizesse pensar. Ela tá presa por causa do sexo, da química, sei lá, o cara tem uma condição maravilhosa, o cara é só em ser pai. Não. Ele só fala pra ela que ele também quer casar. Eu também quero casar um dia. Também quero casar um dia. Com esse comportamento que você tem, você vai casar com quem, filho? Comigo não vai ser. Uma pessoa saudável, com a crença de merecimento bem estabelecida, ela ia olhar e falar, você quer casar? Desse jeito que você tá, você não vai conseguir casar com ninguém, muito menos comigo. É muito isso. Mas ela não, ela fica esperando a hora que ele vai olhar pra ela como uma mulher, que ela é de fato uma mulher do caralho, porque ela é, que ele vai olhar e vai ver isso nela. Só que como que ele vai ver isso nela se nem ela vê? Total. Eu acho que na cabeça dele ele pensa assim, cara, se ela é tudo isso e tá aqui... tá comigo? Quem sou eu? Não preciso evoluir não, sou maravilhoso. Eu sou perfeito. Socorro, Deus. E aí tudo isso se confirma quando ela me conta um episódio que eles estavam num bar com amigos, assim, numa roda de amigos, e ele falou que se ele ganhasse de novo um dinheiro que ele ganhou, uma bolada lá, ele faria tudo de novo que ele fez. Gente. Que foi torrar o dinheiro inteiro. Em 2 anos ele perdeu o dinheiro inteiro. Ele não investiu em nada. E aí ela foi nessa mesa e falou, eu não acho isso certo. Eu não acho. Você já fez uma vez, você viu o que você perdeu. Eu não acho que você tem que pensar que você faria de novo. E ele ficou muito puto. E aí, quando eles chegaram em casa, ele foi reprimir o que ela fez. Sim. Porque você me desmoralizou, porque você me contrariou. Por que ela falou isso? Porque o instinto dela é tão natural para ela, que é uma coisa que ela já não admira nele, que ela nem percebeu que ao fazer isso, de fato, ela estava desmoralizando ele. Mas era tão ridículo o que ele estava falando na mesa, que se eu ganhasse de novo, eu torrava tudo de novo igual eu torrei, que ela não aguentou. Ela olhou e falou, não acho que tem que fazer de novo. Você já fez uma vez e viu que não deu certo, não faria de novo. E aí, quem tá certo, quem tá errado?
ele se sentiu desmoralizado, mas tava falando uma merda gigantesca. E ela se posicionou e falou, não acho que você deveria fazer isso. Quem tá certo e quem tá errado, Mari? Falta de alinhamento do casal. De prosperidade pra Na minha cabeça, ela de estar na relação. Porque de verdade. Ela falou, não era a primeira vez que ele falava isso numa roda de amigos. Toda vez que ele falava, eu morria de vergonha. Dessa vez eu resolvi falar pra ele, cara, não acho que tem que fazer isso. Exato. E ele ficou muito puto comigo, se sentiu desafiado, se sentiu desmoralizado. De fato, o cara vai se sentir isso. Sua mulher te desautorizando na frente dos outros? Nenhum homem gosta disso. Mas você é um idiota, entendeu? Você é um merda. Na minha cabeça. Na tua cabeça, né? Então, se eu sou mulher desse cara, onde tá o erro? Ele se sentir desmoralizado ou eu ter falado? Eu estar ali. Eu estar pela 4ª vez ouvindo ele falar essa merda na mesa e não pensar, cara, eu não tenho que estar aqui. Mas é muito difícil tu ter essa consciência se trabalhando sozinha. Com certeza, E aí, com certeza. eu até queria que tu deixasse para as pessoas que quiserem te acessar. Quem quer quebrar o padrão e mudar de vida, como é que as pessoas te acessam para te talvez dar essa luz e trazer esse processo das suas redes sociais? Deixa aí pra gente. Mari, hoje eu tenho atendimento individual, que você consegue entrar na minha bio ali, você vai clicar num link, vai estar agendar um atendimento individual, você vai ser direcionada para o meu suporte, vai fazer agendamento, é 1h30 de atendimento comigo. E eu tenho o treinamento Valoriza também, que é um treinamento que eu abro uma vez por ano e por um acaso está aberto agora. Caraca, está especial aberto. De Natal. Exatamente, a gente tá na Black do Valoriza, uma Black que a gente nunca fez na vida. Até boleto parcelado a gente tá fazendo agora, que a gente nunca abriu o boleto. Então o Valoriza ele vai estar aberto até o dia 20 de dezembro. Muito bom. A nossa Black sempre terminava no final de novembro. Só que muita gente falava, poxa, Ju, deixa aberto mais tempo, porque recebe 13º, aquela coisa e tal. Como vai ser a última Black que eu vou fazer do Valoriza, porque ano que vem eu vou regravar inteiro o treinamento, ele tá numa condição assim absurdamente especial e é um dos melhores treinamentos que eu tenho. É o mais completo. Ele tem toda essa parte de reprogramação mental, ele tem um módulo chamado Seja a Pessoa Mais Interessante da Mesa, ele tem um módulo chamado Energia dos Sexos, que é a energia feminina e masculina, explicado no beabá com a didática mais impecável que tem. E eu não chamo de curso, Mari, porque não é um curso. Sim. Ele não é algo teórico, ele tem várias ferramentas. Ele tem uma sequência ali, né? Uma jornada que você segue, mas ele vai te dando várias ferramentas que é impossível você sair do Valoriza com a mesma cabeça. As minhas alunas falam que existe vida antes do Valoriza e vida depois do Valoriza. Tem um módulo só sobre comunicação. Se as pessoas soubessem a importância do autoconhecimento para tudo na vida. Mudou a minha vida. Eu só entrei nesse mundo quando eu percebi o quanto o autoconhecimento foi impactante na minha vida, não só relacional, mas profissional também. Profissional. Muitos bloqueios que eu tinha, muitos lugares que eu não tinha acessado ainda, eram por coisas que eu tinha, déficits que eu tinha do conhecimento próprio, coisas que eu achava que eu não precisava trabalhar em mim, coisas que, eu sou assim, então, sabe, eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Que as pessoas são assim, né? Não, eu fui ensinada assim. É meu jeito. Porque minha família... Você é burra, me desculpa. Você não tem que ser condenada. Você não tá numa prisão. Você não tem que ser condenada a ser o que sua família te ensinou a ser. Ou ser o que você é o resto da vida. Você tá aqui justamente pra não ser o que você é o resto da vida. Pra olhar pra sua vida e falar... Não alcancei isso por causa disso. Não cheguei em tal lugar, não vivi uma relação boa. Aqui eu errei. É isso que você veio fazer aqui. Para que você tenha uma vida próspera, você precisa olhar para todos os passos bons e ruins que você deu. Para que cada vez mais a sua vida seja melhor. Uma coisa que eu fiquei muito feliz de ouvir hoje foi você falar que você mudou o seu ciclo. Nossa, foi a o melhor ambiente que você vive. Vida. Por quê? Porque é nítido quando a gente conversa com uma pessoa e essa pessoa fala, não quero ter filhos, não quero casar. Uma mulher, principalmente. Eu penso, ou ela tá de uma relação muito traumática, ou ela tá inserida num ambiente de pessoas com relação tóxica, frustrada, mulheres que só reclamam, ou traições. Ela vive nesse mundo. Exato. Porque uma mulher que vive com casais saudáveis e uma tem uma mulher que relação é plenamente saudável, ela sempre quer prosperar ao redor dela. E ela quer ter uma família. Ela quer ter um lar. Ela tem prazer nisso. Fato. Ela tem prazer em pensar em ter um filho. Por quê? Porque o cara que ela pensa em ter um filho é um cara que dá segurança pra ela pensar. Sim. Por exemplo, eu já tive muita vontade de ser mãe. Mas em um determinado momento da minha vida, eu ficava pensando, será que eu vou ser mãe mesmo? E hoje, que eu tenho certeza absoluta que eu nasci com um dom materno, que eu sou alucinado com criança, me dou muito bem com criança, hoje eu tenho muita vontade de ter filho. Mas por quê? Porque eu tenho uma pessoa do meu lado
que eu tenho certeza absoluta que eu teria um filho com ele. Total. Quando é que a Júlia falava que, eu não sei se eu quero ter filho? Quando ela tinha uma pessoa do lado que ela não enxergava como pai dos filhos dela. Fato. Então, até isso a gente tem que ter cuidado. Quando a gente começa a falar, é que eu não quero mais casar, não quero mais ter filho. Será que você não quer mesmo? Ou será que a vida que você tá levando e o parceiro que você escolheu te coloca numa situação de começar a descredibilizar isso, porque você sabe que ele não é suficiente para te dar esse sonho? Eu tenho uma amiga que o sonho dela era casar. Sempre foi. A gente brinca que, assim, ela ia ser a primeira a casar, das amigas todas. Só que hoje ela vive um relacionamento bosta. Essa é a palavra, bosta. E ela sempre quis ser mãe e casar, sempre. Hoje, você conversa com ela, ela fala, eu já acho que casamento é uma besteira. Eu nem penso mais nisso. Acho que vou morar junto ali, sei lá, sabe? Construir uma vida. A vida constrói a partir disso mesmo, de uma casa, de um lar. Não precisa casar. Casar é besteira. E filho, eu vou ter filho quando for a hora. Então ela vai se confortando das escolhas que ela Porque tem. o parceiro dela é um parceiro que não quer casar, não faz sentido pra ele e muito menos se enxerga sendo pai. Como ela tá condicionada a viver a relação com ele, porque ela é uma pessoa que tem medo de ficar sozinha, Sim. que tem uma carência de merecimento muito baixa, que tem um problema de autoestima, que tem também uma base relacional do pai, que era um pai que traía, que escondia, que mentia. Então ela tem muitas crenças ali estabelecidas. Eu imploro pra ela fazer terapia. Eu falo, pelo amor de Deus, faça terapia. Porque eu tenho certeza que ela vai, pelo menos, ela pode não conseguir sair dali, porque de fato a terapia te conduz, mas não faz por você. Exato. Cada um absorve da terapia e, né? E decide, toma sua própria floresce de acordo com quem tem capacidade. Tem gente que não vai conseguir, tem gente que consegue muita coisa na terapia. Então eu luto pra ela pelo menos ter a clareza do que ela tá abrindo mão. Porque uma hora isso vai ser tarde. Agora que a gente tem 30, 35, 28, é tranquilo. Com 40, você olha pra trás e fala, caramba, eu abri mão dos meus sonhos por acreditar que aquela pessoa que estava do meu lado tinha razão. Hoje ela foi embora, ela não faz mais sentido e os meus sonhos continuam. Que é uma coisa que eu quero deixar para todo mundo que tá assistindo a gente aqui agora também. Sempre que você abrir mão dos seus sonhos ou escutar uma opinião externa, lembre que daqui a 5, 10 anos essa pessoa pode não estar mais na sua vida. E quem vai estar pagando o preço dessa escolha que você está tomando agora, dessa negligência que você está tendo, é só você. Essa amiga que está te dando conselho, ela não vai estar com você daqui a 10 anos. Se ela tiver, bom, mas mesmo se ela tiver, quem vai estar pagando o preço daqui a 10 anos é você. Seu pai e sua mãe vão estar com você o resto da vida, mas quem paga o preço? Você. Seu parceiro pode dar milhões de conselhos. A decisão é sua, de tudo que você vai fazer. Os sonhos que você abre mão hoje, de ter filho, de casar, quem vai lidar daqui a 20 anos, quando tiver 50, 60 anos, é só você. Se você chegou até aqui, eu sei que você gostou desse episódio. E como esse, tem diversos outros no canal. Agora, aproveita para seguir se você está escutando a gente pelo Spotify e se inscrever se você está pelo YouTube. E no Instagram, já aproveita e segue as nossas redes sociais. Eu te vejo por lá.